ela tá profissional. Não vou comemorar muito. Tá pegando, tá pegando. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Paola e no vídeo de hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês as principais diferenças entre Sydney e Melbourne. Eu morei em morei em Melbourne. Eu morei em Melbourne por 3 anos e meio e eu me mudei pra Sydney recentemente. Elas são as maiores cidades da Austrália, considerando que Sydney é a maior cidade de todas e Melbourne é a segunda maior cidade. As cidades entre si são muito diferentes e é por isso que agora eu vou compartilhar com vocês as principais diferenças. A primeira diferença é definitivamente no transporte público. O transporte público de Sydney é muito bom e sem contar que tá sempre no horário, né? Parece até que a gente tá em 2 países diferentes porque Melbourne ficou muito pra trás no transporte público. Qualquer lugar que tu vai em Melbourne de trem ou tram, tu vai levar no mínimo meia hora pra chegar até lá. Trem ou tram? Ou tram. Vocês não sabem o que é tram? Não. Como é que é em português, então? O que seria? Descreve. O tram é tipo um trem, só que ele é na rua, assim. Em Melbourne, tanto se tu anda de trem ou de tram, se tu não sabe o que é tram, eu vou deixar uma fotinho aqui em cima, demora uma meia hora pra chegar em qualquer destino, mesmo se tu vai andar só 5 km de distância. E sem contar que o transporte público em Melbourne é muito caro pelo que eles oferecem. E quase sempre eles te deixam na mão e tu vai ter que chamar um Uber pra ir pro trabalho, senão tu vai chegar atrasado. Enquanto em Sydney, como eu falei pra vocês, é maravilhoso, o transporte público é super rápido, tem várias linhas de trem que tu pode ir express e não tem muitas paradas, então tu consegue chegar nos lugares em 10, 15 minutos. É muito melhor tu se deslocar de transporte público do que de carro em Sydney. E sem contar também que lá em Sydney tu não precisa nem ter o cartãozinho do transporte público. Tu pode simplesmente usar o teu celular por aproximação ou então usar o teu cartão de débito para fazer o pagamento. A segunda grande diferença é que as pessoas em Sydney são muito receptivas. Todo mundo que eu encontrei por lá, seja no elevador, andando na rua, todo mundo foi sempre muito amigável e queria conversar, assim, coisa que não acontece em Melbourne. Eu não sei se em Melbourne as pessoas são mais fechadas por conta do clima e porque a gente faz mais atividades dentro de coisas e tudo mais e a vida lá não é tão sociável assim, mas lá em Melbourne as pessoas são muito mais frias, não são tão abertas e receptivas pra conversar contigo e tudo mais. Em Melbourne era muito difícil conhecer alguém que conhecia bastante coisa sobre a cultura brasileira, enquanto em Sydney, andando na rua, as pessoas conseguiam identificar o meu sotaque, paravam pra conversar comigo, e aconteceu de várias vezes australianos mesmo virem falar comigo em português e começarem a falar sobre a viagem deles ao Brasil e tudo mais, coisa que em Melbourne isso jamais aconteceria. A terceira grande diferença é que em Sydney não tem muitos moradores de rua em relação a Melbourne. Eu descobri depois, mais tarde, né, conversando com australianos lá em Sydney, que quando teve as Olimpíadas lá de Sydney, que se eu não me engano foi em 2004, o governo acabou fazendo umas movimentações para tirar os moradores de rua do centro da cidade e eles acabaram criando alguns abrigos e algumas residências mais afastados de Sydney para que, né, os turistas não vissem os moradores de rua e tudo mais. Obviamente, se tu for parar pra pensar, isso não é muito bom, mas só de saber que o governo criou uma residência para eles e tiraram essas pessoas da rua já faz uma grande diferença na cidade. Enquanto isso, em Melbourne tem muitos moradores de rua e também muitos dependentes químicos. Em qualquer bairro que tu vai encontrar eles e às vezes eles são muito agressivos e dá um certo medo. Morando em Sydney por quase 2 meses, eu quase não vi, eu não experienciei nenhum tipo de situação com moradores de rua ou dependentes químicos que me fizesse sentir medo, enquanto em Melbourne era diariamente. E a quarta grande diferença é o clima de Sydney e de Melbourne. Lá em Melbourne é muito frio, faz muito vento e basicamente a gente tem 1 a 2 semanas de verão por ano, enquanto em Sydney o clima é maravilhoso, é muito parecido com o clima do Brasil. É quase como se a gente comparasse Sydney ao Rio de Janeiro e Melbourne a São Paulo, só que Melbourne chega a ser muito mais frio do que São Paulo. E a quinta e última grande diferença em relação a Sydney e Melbourne é que em Sydney as pessoas não se importam tanto com a aparência quanto se importam em Melbourne. Eu não sei também se isso tem um pouco a ver com o clima, mas em Melbourne as pessoas se vestem muito bem, elas têm a sua própria personalidade, pintam cabelo de jeitos diferentes e usam roupas diferentes, enquanto em Sydney o pessoal se importa muito mais com o conforto e tu vai ver a maioria das pessoas
pessoas andando na rua de short, camiseta e chinelo. E em Melbourne tá todo mundo super bem vestido, não importa onde que eles vão. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, @paolarmm. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!